Nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo fala o seguinte, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Emmanuel vem comentar na lição 57 do Caminho, Verdade, Vida, Dinheiro. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções constitutivas. No meio de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdido. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal, todavia o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica do sombrio edifício da iniquidade. Emmanuel dedica agora uma sequência de estudos, foi a de ontem, a de hoje e já observei que é de amanhã também, falando sobre o uso desses bens materiais e principalmente materializado nisso que a nossa convenção criou, né? Que chama de dinheiro, moeda. E vem pegar uma passagem da carta a Timóteo, que o Paulo dizendo que desde sempre o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. A gente já vem batendo isso em alguns estudos, a gente falou no último estudo, que não é errado você ter dinheiro, desde que você observe três requisitos. O primeiro é você não conquistar o seu patrimônio prejudicando ninguém, e o segundo e o terceiro é não deixar que esse patrimônio te prejudique fisicamente, corpo físico ou moralmente, no que diz respeito à vaidade, orgulho, sensualidade, avareza, toda essa parte. É um desafio muito grande, porque foi o próprio Jesus que disse que é mais fácil o cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa fica anestesiada, hipnotizada, quando tem o dinheiro nas mãos, né? E ele vem falar de dois fantasmas do infortúnio humano, o orgulho e a ociosidade. O orgulho é aquilo que te faz acreditar estar acima de outro ser humano, quando a gente esquece que na qualidade de espíritos que nós somos, e o quanto é passageiro essa estada nossa aqui na Terra, a gente esquece que quem de repente está vivendo hoje na prova da riqueza, ela está na mesma nave, só que está na primeira classe. Os outros estão na classe mais econômica, mas a nave é a mesma, a finalidade, o destino é o mesmo, né? Mas o orgulho toma conta de uma maneira que faz com que daqui a pouco a gente se reconheça no plano espiritual, vendo o resultado dos nossos pensamentos, das nossas atitudes de maneira bem triste. E a ociosidade principalmente, que o jargão popular dizia que mente vazia era a oficina do demônio. A gente na doutrina espírita vai dizer que mente vazia é a oficina do obsessor, do espírito que está do teu lado, porque ele se comunica através do pensamento. Se você não está pensando em nada, você está deixando que ele jogue todas as influências para você, e aquelas que você abraçar, ele vai trabalhar, vai ficar numa troca aqui, como se fosse um diálogo sem voz, só dentro da mente, trabalhando essas ideias com a gente. Mas ele fala para a gente, o dinheiro, na verdade, ele não significa um mal, e vem pegar passagens do Evangelho que Jesus utiliza como exemplo o dinheiro. E uma delas, talvez um dos maiores testes que Jesus passou, que é muito bonito você fazer a leitura, né, que o povo pagava imposto 3 vezes. Pagava para Roma,
para o governo romano, depois local, pagava 2 vezes, uma vez para Roma mesmo e depois para o governo romano, e para o Templo de Jerusalém. Então vocês conseguem imaginar o que seria a gente pagar IPTU para 3 vezes, IPVA, 3 vezes esses impostos, esses tributos que a gente tem. E aí tem um momento que o povo, revoltado com aquilo, fala, vem cá, eu devo ou não pagar os meus tributos? Se ele fala que deve, os judeus ficariam contrariados porque estavam sendo tributados 3 vezes. Se ele fala que não deve, as autoridades romanas prendiam o Cristo. Ele vira o que está aí na efígie e fala, é César, então tá bom, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E deixou de uma maneira assim, bem... contemporizou a coisa de uma maneira que deve ter deixado aqueles que o quiseram provocar bem chateados, mas utilizou o dinheiro como uma figura. Depois ele fala da parábola do dracma perdido, né? E o dracma está simbolizando uma moeda. Ao mesmo tempo que depois fala do óbulo pequenininho da viúva, que na balança divina pesou muito mais do que uma bolsa cheia de moedas de alguém rico que estava dando apenas do seu supérfluo, querendo falar do sacrifício do óbulo da viúva. É claro que a gente vai encontrar exemplos, e para quem tiver curiosidade, né, o livro que Allan Kardec escreveu, O Céu e o Inferno, quando você vai encontrar exemplos de espíritos felizes, esse livro é dividido em 2 partes, e a segunda parte foi só relato de conversas que se tiveram com os espíritos. Então vai ter um capítulo lá que é Espíritos Felizes, logo no primeiro capítulo. Tem espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, cada categoria ele separou em um capítulo diferente. E nesse dos espíritos superiores você vai encontrar o exemplo de Condessa Paula. Né? A gente vai encontrar sim, a gente conhece cada um de nós, exemplos de pessoas que tiveram o bem material e que souberam utilizar o bem material de alguma maneira, mesmo sabendo da cobiça que teve todo, dos desafios todos, eles souberam empregar o bem material da melhor maneira possível. A única coisa que o Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente, que é muito grave, ele vem falar para a gente, né, no final, né, ai de ti, se materializares essa força benéfica que é o dinheiro, no sombrio edifício da iniquidade. Ai de ti. Porque da lei de causa e efeito, gente, ninguém escapa. E a gente tem feito alguns estudos de como acontece no plano espiritual esse assédio, essa cobrança, essa vingança. E simplesmente por quê? Porque aqui na Terra a gente consegue esconder muita coisa das pessoas e a nossa justiça não consegue alcançar as provas como se alcança do outro lado. Aí você vai falar, mas como é que se alcança do outro lado? Do outro lado, gente, você pensou, materializou, tem uma tela em que as pessoas estão vendo o que você está pensando. Então, nós aqui na Terra estamos muito longe de começar a desenvolver a disciplina do pensamento, está sendo o privilégio de poucos, mas chegou lá no plano espiritual, as pessoas falaram, você fez isso, fez aquilo, vai vir a tela confirmando o que você fez e mais, mostrando como você fez, mostrando até quais foram os agravantes e quais foram os atenuantes. E aí você fica preso da sua própria consciência, porque é a própria consciência que mostra, e você não vai conseguir modificar um quadro interno, criar um pensamento com uma coisa que você não viveu exatamente. Até porque eles dizem pra gente que até a mentira, quando é projetada, tem alguma coisa nessa tela aí que mostra que é mentira, que é quando é verdade, não. Quando é verdade você vê com nitidez mesmo, você vê a coisa mesmo. Existem diferenças nos pensamentos das pessoas, por incrível que pareça, né? Deve ser uma coisa maravilhosa que a gente espera ansiosamente quando chegar a nossa vida, a gente está estudando isso e comprovando, embora a gente saiba que não vai conseguir trazer para cá para confirmar, mas pelo menos a gente quer confirmar o que a gente tem estudado aí durante o tempo. E aí o que acontece? Começa a mostrar os crimes, as iniquidades, as maneiras como você tratou o dinheiro, e aí você vai sofrer as consequências, os ataques, as cobranças daqueles que foram os prejudicados, enfim. Então ele fala, ai de ti, porque a consciência tranquila, quando a gente chega no plano espiritual, é tudo. Quem não está com a consciência tranquila vai ter que pensar em desculpas mil, se elas vão ser aceitas ou não, e maneiras de reparar depois no futuro o mal que praticaram, ficando preso em verdadeiras cadeias daqui para frente para poder
restaurar, reparar tudo. Fica aí a reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.